Olá, estamos de volta com Sala Especial e hoje estamos conversando sobre abastecimento de água em Viçosa. Eu deixei uma pergunta para ser respondida nesse bloco. No primeiro bloco, o professor Rafael disse que a cidade não está crescendo para onde deveria ter crescido e existe ainda esses novos condomínios surgindo na região das nascentes do Rio São Bartolomeu, que prejudica ainda mais o presente e o futuro da água em Viçosa. Viçosa deveria crescer para que lado? O que tem de errado nesse planejamento que afeta o abastecimento de água? Eu acho que eu mencionei num outro momento que há 30 anos a gente vem insistindo no mesmo discurso, né? A gente chegou a um momento, digo hoje, 2014, né, em que não é mais suficiente o alerta, é preciso o drama. Né? Uhum. Nós estamos, de fato, vivendo algo anunciado há 30 anos. Ou seja, a crise séria aconteceu. Não é? Então, o que a gente vinha tentando evitar, aconteceu. E ainda mais com uma seca mais grave, agravou ainda mais. E aconteceu porque a gente deixou, quando eu digo a gente é a sociedade, é o poder constituído. Deixou a cidade não só crescer, mas adensar-se, né? Verticalizar-se nas regiões que dependem de São Bartolomeu. O vetor de crescimento, por exemplo, o centro da cidade, bairro de Ramos, bairro de Lourdes, enfim, as regiões mais próximas aqui do São Bartolomeu, propriamente dito. Né? A cidade tinha que ter crescido, indo diretamente à sua pergunta, para o lado onde tem mais água, que é o lado abastecido pelo Rio Turvo. Que era para o lado da Violeira. De Teixeiras. De Teixeiras. Silvestre, enfim, aquela região ali que deveria ter sido... porque todo mundo quer morar perto da universidade, infelizmente. Né? E como o poder público, assim, o planejamento urbano ou não planejamento permitiu isso, é lógico que a especulação imobiliária vai se locupletar. Então, de um lado é isso, de outro lado é esse avanço irresponsável sobre as nascentes. Eu sinceramente, eu me assusto com o nível de irracionalidade que a gente chega. Eu consigo entender que a mola, né, econômica necessita girar. Né? A roda, né, necessita girar. Agora, eu não consigo entender irracionalidade. Foge a minha capacidade de compreensão como alguém pode colocar o seu lucro imediato totalmente à frente, sabendo de uma situação drástica, dramática, à frente de uma sobrevivência de uma cidade inteira. E é isso que a gente continua assistindo. Quando a gente anuncia de uma forma mais drástica a crise, quando a gente tensiona essa conversa e diz, olha, a água está acabando, né? As pessoas correm para abrir novos condomínios antes que tenha alguma lei que não permita. Isso é um nível de irracionalidade e irresponsabilidade incompreensível. Eu acho que a sociedade de Viçosa tinha que dar um basta a isso, tinha que dizer um não, falar, eu quero sobreviver aqui, eu não quero ir embora daqui. Eu quero continuar morando aqui. Eu não estou aqui para dar minha opinião, mas vou dar assim mesmo. Enquanto a pessoa quer construir o prédio, o condomínio, tudo bem, mas tem que ter um poder público a dizer que não pode, né? Tem que ter um planejamento e dizer, olha, não pode, porque as pessoas que já moram aqui precisam de abastecimento de água, né? E agora que a sociedade está vivendo esse drama, precisa pressionar, né? Precisa. Em 1983, nós fizemos um projeto pela FUNASA, né, Fundação CESP, ex-Fundação CESP, da segunda estação de tratamento de Viçosa, né, que é da Violeira. Então, o crescimento projetado disso aí a 83, eu tiro aí mais uns 3 anos que o projeto ficou pronto em 83. Tem quase 20 anos. Então, mais uns 3 de estudos, né? Tudo indicava porque a região ia crescer do Santo Antônio para lá, né? Para lá de Teixeiras. Para o lado de Teixeiras, entrava ali, ia ter na Barrinha, aquela região toda ali. Né? E hoje, assim, a nossa, a gente, né, que eu falo, eu, Rafael e grande parte, né, das pessoas de bom senso, construído naquela região, né, que tem muita água. Lá nós temos água. A gente tem água lá para crescimento, tem o Rio Turvo, inclusive nós estamos fazendo prática conservacionista na cabeceira do Turvo para a produção de mais de água, produção de
produção e qualidade da água, né? Porque o manancial o que tem, como diz o Rafael, é um São Bartolomeu muito frágil, muito frágil, muito frágil. O São Bartolomeu antes, ele está sob a jurisdição de Viçosa ainda, nessa região toda que está sendo construída, esses condomínios novos? É um curso d'água totalmente nativo. Ele nasce e desemboca dentro do município de Viçosa. Foi feito ele é nosso. Abastecer, é nosso, bacana. E a gente não deu conta dele. Não cuida dele. Ele é só nosso, não tem mais nenhum culpado, somos só nós mesmos culpados. É o que eu conheço, que é um que tem a nascente e a foz dentro do município. E ele é muito pequeno, né? Então, assim... Mas os outros, pelo menos, você pode dividir a culpa. Não, a culpa é do vizinho. Esse aí não dá, não. Esse é só culpa nossa mesmo. Que agrava ainda mais a responsabilidade, né? Mas Ô, Sâncio, não tem como fazer, então, já que a situação está colocada, os prédios são construídos aqui no centro da cidade, tirar a água da Violeira e trazer de volta? Não, essa água da Violeira, ela já abastece hoje a grande parte do centro da cidade, entendeu? E a gente espera o seguinte, o que falta é a parte da redistribuição, ainda que não está completa. A gente tem que fazer alguns remanejamentos na rede para jogar esse excesso de água que a gente tem lá para no caso nesse período de estiagem, a gente injetar e fazer algumas outras intervenções para abastecer as partes mais altas. Em outras palavras, se os senhores me permitem, a conta é mais ou menos assim. Em época de chuva, em que São Bartolomeu tem água, o São Bartolomeu abastece quase 70% da população urbana de Viçosa. Vocês me corrigem, por favor, porque é onde está a população adensada, né? Aqui perto da universidade. Em época de seca, que é agora, o SAI vai substituindo parte do abastecimento pelo turvo. A situação se inverte. 70% da cidade, ou até mais, passa a ser abastecido pelo turvo, que vem lá da Violeira, chega até aqui, o bairro de Fátima, as partes baixas, centro da cidade. Só não consegue abastecer as partes altas, falta pressão. Que é onde mais falta água, que a gente recebe aqui, reclamação todo dia a do bairro Santa Clara. Por mais que o turvo tenha água, Viçosa ainda não pode dizer, olha, eu não preciso do São Bartolomeu, precisa. E a universidade precisa 100% do São Bartolomeu. Do São Bartolomeu. Se o São Bartolomeu secar de vez, a universidade seca também. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas deixa eu só falar ainda na questão do racionamento. Nós não estamos vivendo um período de racionamento, mas temos um período de alerta desde fevereiro, ou seja, desde o período de chuva. O SAI fala, a gente anda na rua sábado, tem carro passando, tem rádio, todo mundo fala. O que o SAI efetivamente está fazendo para punir as pessoas que estão desperdiçando água? Porque a gente ainda vê, né? Você passeia de carro no sábado, por exemplo, em alguns bairros mais periféricos da cidade, as mulheres lavam a calçada, dono de comércio lava a calçada, ainda tem muito desperdício. A ficha não caiu ainda para a população? Eu acho que o seguinte, o estado de alerta foi decretado dia 6 de fevereiro, isso é através de um projeto, uma lei municipal, né? Que um meio para a gente chegar a multar e até cortar o fornecimento da pessoa que continuar desperdiçando, né, não fazendo uso racional dessa água. Isso está acontecendo? Isso está acontecendo. Agora você fala sábado já o pessoal deixa para fazer sábado, né, porque o sábado sai só o plantão, né? O plantão, é mesmo, nunca tinha pensado nisso. E tem, assim, nós colocamos 2 fiscais para correr a cidade, né? Mas a cidade, você vê que a cidade hoje ela toda espalhada para tudo quanto é lado. Mas isso... Não é pouco não, Sâncio, 2 pessoas só para fazer essa fiscalização? Porque quando a gente liga, a pessoa só vai ser multada ou autuada se ela for pega em flagrante, não é isso? Exatamente. Primeiro, ela é autuada, né? Ela é autuada se ela rescindir, né? Se ela repetir o erro, aí sim ela vai ser multada, tá? Multada e depois, como eu falei, ela vai ter seu hidrômetro cortado, o abastecimento vai ser desligado. Já tivemos multas? Multas já tivemos apenas 2 multas, né? A autuação nós já tivemos mais de 70, nesse período de fevereiro, de dezembro, que eu considero que a crise, a chuva parou aqui no dia 26 de dezembro. Agora, você me permite? Esse é um ponto importante também para a gente fazer a nossa reflexão dentro do campus universitário.
campus universitário, aqui circulam 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. É muito maior do que boa parte dos municípios de Minas Gerais. Essa lei, ela não incide sobre a pessoa aqui dentro. Quer dizer, o SAI não pode multar alguém que esteja desperdiçando água dentro do campus. Mas nós temos que fazer também o nosso papel. Eu te digo que, já tendo sido instalado o estado de alerta em Viçosa, quer dizer, e isso é amplamente divulgado na mídia, há pouco tempo nós vimos aqui na Vila Janete, também lavando calçada. Né? Nós temos feito o nosso esforço, a Divisão de Água e Esgotos, junto com a Diretoria de Meio Ambiente e Infraestrutura Urbana, em outras palavras, a Pró-Reitoria de Administração, de percorrer também os setores, quando a gente vê algum abuso, buscar conversar. A gente não tem esse instrumento de coerção, não é? Mas tem desperdício aqui dentro também. A gente tem que parar de lavar os carros da universidade, ou diminuir pelo menos. E, enfim, parar de achar que aqui é uma ilha da fantasia, né? Que é totalmente desprendida da cidade, não é, né? Hoje eles estão falando que até moda agora dá com o carro sujo. O pessoal, eu faço a minha parte, não lavo meu carro. Lavo ele é uma pessoa de consciência, né? Então, a gente, como o Rafael falou há pouco, a gente tem também, nós temos um planejamento, né? Além de fazer essas proteções das nascentes, o São Bartolomeu nós já fizemos umas 5 ou 6 intervenções de produção, de recuperação de nascente, justamente para produção de água. Foi um trabalho que o Rafael lembra, com o professor Valério. Que é de arborização, né? De replantio. De aumentar a infiltração. Infiltração, e isso, no trabalho foi provado que nas propriedades que nós fizemos, teve um aumento de 40% a 50% de produção de água. Tem que falar na qualidade, né? E nisso nós difundimos isso lá, levando lá para o Turvo essa experiência. Né? Foi até agraciada aí nos projetos da Agência Nacional de Água, e agora nós estamos fazendo do Fundo Social Ambiental da Caixa, nós estamos implantando esse projeto lá nas cabeceiras do Turvo. Mas isso são projetos a longo prazo, mesmo esse que o Rafael falou da universidade de buscar água subterrânea, quanto tempo vai demorar Não, isso? Isso é raro. Não, isso aí a gente espera que até o ano que vem, no máximo, a gente esteja com isso aí resolvido, né? O nosso que já é mais... que o nosso projeto esteja feito até o final desse ano e para implementar já no começo do ano que vem, isso que a gente espera. E da cidade também ter uma outra estação? Agora isso que eu ia falar é o seguinte, nós aqui tivemos aqui agora aquele condomínio Monte Verde e Quintas Guimarães, ali naquela região, em Romão dos Reis, estava um problema sério. Acabamos de perfurar um poço lá e fomos felizes. As vazões de poço aqui, vou até adiantar para o professor Rafael, não é muito. O lençol aqui, o lençol subterrâneo é muito bom, são pequenas vazões, né? Mas a universidade tem área para fazer vários poços, né? Mas essa terceira estação, até outro dia foi motivo de uma conversa com a professora, a reitora, né, da Nilda, porque a gente tem um projeto já, nós temos um pré-projeto que contempla um abastecimento de água até 2030. Esse projeto seria a duplicação, já pensando na duplicação da ETA da Violeira, ela hoje é de 100 litros, nós passaria para 200 litros por segundo, e construir a outra estação que está aqui no Mainarte, perto próximo aqui... Joaquim de Paulo. Joaquim de Paulo, né? Dá uma distância de 15 quilômetros. Olha para você ver onde que nós vamos buscar. Longe. 15 quilômetros de Viçosa. Mas, Sâncio, o nosso tempo terminou, só para a gente concluir, isso não significa que são projetos, né, que são alternativas, não nos exime da responsabilidade de cuidar, porque a gente vai continuar precisando do São Bartolomeu, com certeza. Exato. Né? Vamos sim. Vamos precisar. Eu acho o seguinte, esse estado que nós chegamos, ele foi benéfico também, no sentido de que o povo eles não... Pode falar? Continua. Pode, nós estamos com o tempo terminando. Temos que concluir. Ele foi, através da mídia, nós fazendo as campanhas,
a população também passou a criar hábitos, né, de usar a água racionalmente. Entendeu? Esse estado de alerta nos deixa mesmo em alerta, né? Mas isso tem que continuar, essa nossa responsabilidade, não só o individual, de economizar água na nossa casa, tirar a água da máquina de lavar para lavar a calçada, essas coisas, mas também de pressionar o poder público para fazer alguma coisa. Que no final dá um volume grande. Isso não deu tempo da gente falar, infelizmente, que esse assunto é vasto. Mesmo assim, eu agradeço muito a presença de vocês. O Sala Especial dessa semana termina aqui. Lembrando que o compromisso com o abastecimento de água na cidade é de todos nós. É preciso poupar, é preciso denunciar quem desperdiça para vencermos esse período ainda mais grave de seca. E se você quiser sugerir outros temas para o programa, entre em contato com a gente pelo e-mail salaespecial@ufv.br ou pelo telefone 3899-2674. O Sala Especial está no Facebook e também na internet no endereço www.srtv.ufv.br. Obrigada pela sua companhia no programa de hoje. Uma semana com saúde e paz para todos nós e até semana que vem. Sala Especial. Apoio Cultural Agros. Previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro.